segunda-feira à noite, eu estava assistindo televisão e acompanhei uma reportagem que me deixou perplexo. Em tese, até porque eu já sabia disso, muita gente sabe o que acontece. Um pequeno, micro, nano agricultor fez um financiamento de R$ 1.387 num banco. Deu problemas para ele. Olha bem, R$ 1.387. Deu problemas, ele não conseguiu pagar, o banco entrou com uma execução e a juíza deu a tomada de posse da terra dele que estava em garantia. R$ 1.387. 5 anos ele ficou morando de favor, ele e a família, num vizinho, porque não podia, foi lacrada a porta da casa dele, se ele entrasse lá dentro daquele local, ele ia ser preso, porque estava lacrado. Eu assistia aquilo e ficava pensando, que país é esse? Vocês imaginam quantos grandes proprietários de terra, ruralistas, agropecuaristas, tomam dinheiro emprestado de bancos oficiais, ou outros bancos, mas verdadeiras fortunas, 5, 10, 15, 20 milhões de reais. Grandes empresários fazem a mesma coisa e não pagam, porque eles têm, dentro dos poderes públicos, influência e acabam não pagando. Aí vem uma tal de securitização das suas dívidas. E fica por isso mesmo. Não pagam, nunca mais. Eu acompanhei há muito tempo atrás, eu acho que na época dos governos militares, eu viajava bastante para a empresa. Lá no Ceará, eu viajei para o interior e fiquei sabendo que tinha empresas lá que faziam projetos de plantio, de agricultura, faziam projetos. Pegavam dinheiro lá da Sudene, da Sudan, seja do que for, um banco oficial, enfim, e objetivo, semear, plantar milho, os cambal. Passado algum tempo, eles não gastavam um centavo, dá uma aradazinha na terra lá. Passado um tempo, vinha um corrupto de um funcionário de um banco e dava a seca, decretou 0 de safra. Ele simplesmente era abonada a dívida dele. E isso no tempo dos governos militares. E logo depois teve sequência desse jeito também. Aí a gente vê agora um agricultor, um pequenino proprietário, a terra dele é uma merreca, perder a casa, tirado de dentro de sua casa, durante 5 anos que estava correndo o processo, por causa de R$ 1.387. Sonega-se 400 bilhões de reais nesse país, meus amigos. O sonegômetro instalado lá pelos agentes da Receita Federal em Brasília está lá. Tem um impostômetro que os empresários colocaram. Claro que sim, nós pagamos muito imposto. Mas se pagassem aqueles que são sonegadores, nós pagaríamos menos impostos. 400 bilhões de reais sonegados. Aí a gente vê pessoas postando na internet, que é isso, que estupidez, mas que barbaridade, o Bolsa Família, gente que ganha R$ 70 por mês para matar a fome, como dá. Eles ficam criticando agora esses caras que nunca pagam, que pedem emprestado, os que sonegam violentos tributos. Ninguém fala nada. Aliás, eu comentei aqui a semana passada, 80 bilhões Fundo de Garantia e Previdência Social sonegado por pessoas que não registram seus funcionários. Trabalho escravo no interior do Brasil. Isso ninguém protesta. Por quê? Porque a grande mídia nacional pertence e faz parte do grupo da quem eu denomino de os donos do Brasil. Semana passada eu coloquei isso no jornal, falei aqui. Os donos do Brasil controlam a nação como eles bem entendem. E tem gente que acha que o errado é o Pedro, é o João, é o Paulo. Não se flagram dessas coisas. Lamentável. R$ 1.387. Tem que pagar? Sim. Claro que tem que pagar. Pedir emprestado tem que pagar. Mas, povo, por que não executam esses grandes devedores? Vão pegar esses coitados que não têm condições. Aliás, uma advogada viu a matéria e se interessou e foi lá para ajudar o rapaz. E ele conseguiu retornar para a sua casa. Isto
é o Brasil da dicotomia, o Brasil do maniqueísmo, da granalização, da política canalhada nacional, onde o meu partido é o bom, o outro que não presta. Quer dizer, tudo são farinha do mesmo saco, mas as pessoas, não, peraí, o que não presta é aquele lá, é o outro. E querem mudar o Brasil desse jeito? É assim que querem mudar o país? Pobre Brasil. Bem, eu comentei várias vezes da internet, tem gente que é tão estúpida, ignorante, agressiva, odiosa, eles postam horrores na internet, atacam as pessoas, não... Peraí um pouquinho. Se o cara é presidente de uma entidade, ele pode ser atacado por estar gerindo mal aquela entidade, a incompetência dele, coisa assim. Agora, a honorabilidade, ele, pessoa, não pode ser atacado desse jeito. Seja o prefeito, o vereador, o presidente, o governador, seja quem for, critiquem as más ações dele. Ah, mas peraí, transitou em julgado uma sentença. Beleza, pode criticar. Agora, ofender a pessoa, como foi ofendido o presidente da OAB, o imbecil que fez isso, teve condenação na primeira instância e na segunda acabou, vai ter que pagar 15 mil reais de indenização para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Se todos que são injuriados, caluniados e difamados pela internet tomassem essa atitude, podem ter certeza, a internet vai ser higienizada desses odiosos que fazem parte dela, que entram nela e se acham isentos, impunes de qualquer agressão, injúria, calúnia ou difamação que jogam lá dentro. Gostei de ler aquilo. O presidente da OAB fez aquilo que deveríamos, todos nós, qualquer pessoa que é agredida, injuriada, teria que fazer. Processar essa gente e meter a mão no bolso deles. Essa é a forma que eles entendem para poder acabar com isso. O lixo. O vereador Gilmar Pessuto comentou aqui do nosso lixo que vai lá para Minas do Leão, a forma excelente que está sendo tratado, está tudo dentro dos conformes, tudo de acordo, acompanhado pelos órgãos ambientais, está tudo certo lá. Mas e aqui? Aqui na nossa cidade, foi criada uma lei, foi sancionada, está aí em vigor, a lei é multada as pessoas que jogam, tem que ser multada a pessoa que joga lixo na rua. Tem lixeiras suficientes? Cobremos então, se não tem suficientes, cobremos das pessoas responsáveis. Vamos cobrar do secretário do Meio Ambiente, do prefeito, mas depois que tiver a lixeira lá, vamos utilizá-la. Aliás, está faltando, sabe o que, em Bento? Está faltando pelo menos umas centenas de caixinhas, tem algumas por aí de concreto, que é para o fumante botar o cigarro. E nós temos que fazer uma campanha também para orientar os motoristas fumantes, que tem um negocinho assim no painel do carro, que abre, aquilo ali não é um porta-moeda, é um cinzeiro. Então, se o sujeito não usa, não fuma, usa como porta-moeda. Mas se o cara é fumante, aquilo ali é um cinzeiro. Logo, joga ali tua bituca de cigarro, não joga pela janela. Então, se nós começarmos a meter a mão no bolso dessa gente, provavelmente nós tenhamos uma cidade mais limpa. Eu tenho vários lugares aqui em Bento que é um horror o que tem de bituca de cigarro, papel de bala, o escambau, lixo no chão. Joga o lixo no chão. Dane-se, na casa deles, não sei se é assim, mas provavelmente é. A gente é na rua o que é em casa. Parece que isso é a educação que a gente recebeu em casa, a gente vai para a sociedade. Acho que isso é elementar. Pergunto então, novamente, a lei do lixo, senhores governantes, legisladores, está em vigor? Alguém está fiscalizando ela? Se está, alguma coisa está errada, porque isso aí está um lixo, as ruas de Bento, né? Lamentavelmente, nós não precisamos botar mais garis aí para poder limpar esse troço todo. Por quê? Porque a gente não faz com que a lei seja cumprida e as pessoas tenham a educação devida. Expo Bento. A Expo Bento mudou. Eu estava comentando na semana passada que a programação de amanhã, a abertura da Copa, previa a abertura dos pavilhões às 18 horas. E o jogo da seleção brasileira começa às 17. Então ia ter um problema aí. As pessoas iam estar assistindo o jogo da seleção, não iam sair no intervalo para ir até a Expo Bento. Então assistir em casa. Terminou o jogo 7 horas, tá, até que se troca, vai aquela coisa toda,
já é 8 horas. Até chegar na Expo Bento, 8h30. Entrar nos pavilhões, 8h45. Fecha às 10, não vai. Então, o que é que fez a Expo Bento? Uma medida extremamente acertada, e vai abrir os pavilhões às 17 horas. Com detalhe, eles criaram lá dentro da Expo Bento uma arena com arquibancada, etc., um telão imenso de LED, um grande telão, para que as pessoas cheguem então às 17 horas lá na Expo Bento amanhã, possam assistir o jogo da seleção brasileira com um telão enorme, uma coisa extraordinariamente, muito bem feito aquilo. Parabéns aí para a diretoria da Expo Bento, ao Mauri Demarque, que é homem dos eventos lá. Olha, foi uma conquista, sem dúvida. Então, anota na tua agenda aí, ó, amanhã vai ver o jogo da seleção brasileira, a abertura da Copa do Mundo, lá na Expo Bento, que ela abre às 17 horas, 1 hora antes do previsto. Fomos atendidos, nós que reivindicávamos isso. E o show ontem à noite começou às 21h07. Foram pontuais. Sempre tem uma preparaçãozinha ali que demora um pouquinho, mas 21h07 estava lá Oswaldir e Carlos Magrão no palco, fazendo um show que durou algo em torno de 1h40. Fantástico, espetacular, agitaram a galera, todo mundo dançou, pulou, brincou, fez, aconteceu. Que show maravilhoso. Parabéns aí para o Oswaldir e Carlos Magrão, para o pessoal da Expo Bento que trouxe esse show deles para Bento aqui, maravilhoso. Tomara que nós tenhamos outras oportunidades de vê-los. Eles vieram aqui para Bento, gravaram um DVD deles, o último DVD, foi gravado na Casa das Artes, estava à venda ontem lá, vendeu bastante DVDs, o Carlos Magrão e o Oswaldir. Parabéns a vocês, parabéns à Expo Bento, e não esqueça, amanhã vai ter Copa, sim, com um monte de gente, de seguranças espalhados nas cidades sedes. Os arruaceiros não vão ter vez. Se Deus quiser, nós brasileiros que sabemos a importância que tem um evento que é o maior evento do esporte mundial, a imagem do Brasil no exterior, eu conheço residências aí que as pessoas não valem um centavo furado. Só que isso eles não botam para fora, não sai alguém da família e diz, minha família não presta, não sei o quê. Não fazem isso, sabe por quê? Porque, pelo menos, externamente, nós precisamos ter uma boa imagem. E o Brasil tem que vender essa boa imagem, por quê? Porque nós não somos estanques. O Brasil não é um país único no mundo, tem mais algo em torno de 190 países, que tem gente que vão vir para cá sim, depois, estão vindo agora, mas vão vir depois também para fazer turismo e trazer dinheiro para cá. Então vai ter Copa porque nós vamos ter segurança. A presidente da República, os governos estaduais e os prefeitos estão tomando todas as medidas possíveis. E o Ronaldo tinha razão. Baixa o cacete, é o que merece os arruaceiros. Eles vão fazer a arruaça na casa deles. Vai ter Copa lá na Expo Bento às 17 horas. Eu volto amanhã.